Graça e paz, amados. Amém? Os amados podem se assentar. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, verso 11 ao verso de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11 ao verso de número 20. Domingo passado, o pastor Alessandro, ele fez menção de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 fala sobre o derramamento do Espírito Santo. E aí nós vamos ver logo em seguida uma das primeiras consequências desse derramar do Espírito Santo na vida da igreja. Atos capítulo 3, verso 11 ao verso de número 20. Assim diz a palavra do Senhor. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram-lhes que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Nós gostaríamos de meditar hoje à noite sobre a igreja avivada. Ela cumpre a sua missão. Em Atos capítulo 1, verso de número 8, Jesus disse: E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Interessante que, com esta palavra, Jesus diz que nós temos um compromisso com aqueles que estão perto, com aqueles que estão mais ou menos longe, e com aqueles que estão muito longe de nós. E por isso, nós, da Igreja Batista, nós temos, durante o ano,
3 campanhas de missões. A primeira, para alcançar as pessoas que estão muito longe de nós. E pensando nisso, nós temos a Junta de Missões Mundiais, que tem missionário espalhado por mais de 100 países, hoje levando e pregando a palavra do Senhor. No meio do ano nós temos missões nacionais, que é alcançar aquelas pessoas que estão mais ou menos longe de nós. E agora, nessa época, nós temos missões estaduais, que é alcançar as pessoas que estão mais próximas de nós. Nós sabemos, amados, que por muito tempo a nossa igreja, ela dependeu de outras igrejas. E graças a Deus que irmãos de outras igrejas batistas abriram seu coração e nos ajudaram para que hoje nós fôssemos essa igreja que nós somos. E pensando nisso, como a irmã já deu a palavra agora à noite, falando da necessidade da igreja em Vila Bela, nós temos 3 missionários ligados à nossa igreja, além dos pastores aqui da igreja local. Nós temos 3 famílias que dependem de nós. O nosso casal de missionário em Vila Bela, pastor Adriele, pastor Ednei em Nova Lacerda, Fernando e o Érica, que também dependem de nós, porque estão pregando a palavra ali em Conquista do Oeste e região. Interessante, como eu já disse, amado, que a palavra de Deus, quando Jesus fala em Atos 1, verso 8, ele diz do nosso compromisso, então, de sermos esse canal de bênção para aqueles que estão perto, para aqueles que estão mais ou menos longe e para aqueles que estão distantes de nós. Não tem como a gente fazer uma coisa e depois fazer outra coisa. Pela dedicação, pelo entendimento, pela consagração dos irmãos, nós podemos hoje também chegar como a igreja chegou hoje, a ter uma igreja confortável, de atender pessoas através das cestas básicas, que precisam também do pão material. Então, graças a Deus, pela sua fidelidade, que nós oramos para que Deus continue colocando em nós um coração de gratidão, um coração de reconhecimento que tudo que somos, tudo que temos, não é nosso mesmo, porque tudo pertence ao Senhor. É que agora, em breve, como também anunciou a irmã, nós vamos iniciar a mudança da fachada da igreja. Então, graças a Deus pela vida dos irmãos. Mas uma coisa, como os irmãos perceberam, nesse texto que nós lemos, quando eu meditava nesse texto que nós lemos agora, nós não podemos esquecer que, num tempo de oposição a Deus, fazer o bem pode ser um grande mal. Num tempo de oposição a Deus, fazer o bem pode ser um grande mal. Foi o que aconteceu com os discípulos. A Bíblia diz que eles curaram, pelo poder do nome de Jesus, um homem que era aleijado. Mas por causa desse ato, nosso irmão Pedro e João foram encarcerados. Presos e encarcerados. Num tempo de oposição a Deus, fazer o bem pode ser um grande mal. Talvez Pedro e João foi chamado de charlatão, né? Está exercendo a medicina e eles não eram credenciados para tal.
podia ter vários entendimentos essa ação de Pedro e João. A Bíblia diz, Atos capítulo 4, quando conclui essa história, a Bíblia diz então aquilo que nós já falamos, com Pedro e João sendo açoitados e presos. Pensando na experiência de Pedro e João e de outros irmãos espalhados pela Ásia, pela África, pela Europa, é que Paulo escreve uma palavra à igreja de Corinto, dizendo para os irmãos: irmãos, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Por quê? Porque eles estavam experimentando isso, num tempo de oposição a Deus. Fazer o bem pode significar mal, um grande mal. Qual é o mal que Pedro e João praticaram? Qual é o crime que Pedro e João cometeram? Anunciar a salvação, a cura, a libertação no nome de Jesus. Então, Atos capítulo 4, ainda fazendo parte desse contexto da história, a Bíblia diz, Atos capítulo 4, 18 ao verso de número 20. Além de prenderem Pedro e João, açoitaram-nos. A Bíblia diz então que eles libertam Pedro e João depois de algum tempo. Mas a Bíblia diz, mas chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Não estavam dizendo, declarando, vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus, de anunciar esse nome nesse lugar. Está proibido falar o nome de Jesus. Novamente frisando, não podemos esquecer, num tempo de oposição a Deus, fazer o bem pode ser um grande mal, para mim e para você. Eles estavam agora, a Bíblia diz que eles foram proibidos de falar do nome de Jesus. Os irmãos percebem, os amigos percebem, uma onda cada vez maior, uma onda cada vez crescente de ódio ao nome de Jesus, de dificuldade para a igreja continuar falando, servindo o nome de Jesus. A Bíblia diz então que Pedro e João, diante dessa exigência, dessa proibição, Pedro e João declarou: não é justo julgar, ele diz, né? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês ou ouvir a Deus. Veja bem, amado, a dificuldade que Pedro e João estavam enfrentando. Eles foram açoitados, eles foram presos, eles foram proibidos. A partir de hoje não falem o nome de Jesus em Jerusalém e em nenhuma outra parte do reino que pertencia ao Império Romano. Mas eles disseram: mas julguem vocês mesmos. Julguem vocês mesmos.
Não é que Pedro e João estavam desafiando, promovendo um ato de desobediência civil contra as suas autoridades. Mas eles perguntaram, diante de Deus, quem são vocês? Quem sou eu? Quem são vocês? Para que proíbam que não falemos mais do nome de Jesus. Não esperando nenhuma resposta das suas autoridades, Pedro e João já tinham tomado uma decisão. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Com permissão, sem permissão, com vontade ou sem vontade, com risco ou sem risco, nós já decidimos. Nós já tomamos, nós temos a nossa própria convicção construída dentro de nós. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo, se for preciso, nós vamos voltar para essa cadeia que vocês nos meteram. Se for preciso, guarde o açoite de vocês. Porque vocês vão precisar deles para no futuro nos açoitar de novo. Mas deixar de falar do nome de Jesus, nós não vamos deixar de falar. Amém? Amém? Por que eu e você temos essa convicção? Porque diante do que temos visto e ouvido, é impossível negar o nome de Jesus. Diante de tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela sua vida, Ele diz, não podemos recuar. Uma igreja avivada, ela cumpre a sua missão. Mas muitas vezes, amada, essa igreja avivada, ela vai passar por momentos de dores e constrangimento, para ver se nós recuamos da nossa fé, para ver se nós negamos a nossa fé, para que nós muitas vezes, talvez nos escondamos com medo de declarar no trabalho, na escola, na empresa, o nome de Jesus, sob risco de sofrer qualquer mal-estar, de perder um amigo, de perder um relacionamento. Não, eu perco o relacionamento, mas não nego o nome de Jesus. Eu perco isso, mas não nego aquele que morreu na cruz para me dar certeza de vida e vida eterna. O que nós podemos continuar meditando, amado, é que muitas vezes nós podemos ser atraídos por aquilo que não devemos ser atraídos. Veja bem, amado, a Bíblia diz então que Pedro e João, usados pelo Espírito Santo do Senhor, verso 11 e o verso de número 12. A Bíblia diz que eles atraíram a atenção das pessoas para eles. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que eles viram acontecer. O aleijado, o deficiente, agora recuperado das suas atividades. E eles ficaram maravilhados, eles atraíram a atenção das pessoas. Aí Pedro e João, conscientes de que não era pelo seu próprio nome, que não era por eles mesmos, eles perguntam às pessoas que estavam admiradas: por que os seus olhos estão fixados em nós? Muitas vezes, amado, nós podemos achar e entender que tudo que temos, que tudo que somos, é por causa de nós mesmos. E aí nós desviamos a nossa atenção. Pedro e João poderiam agora ser reconhecidos em Jerusalém e ser os missionários que iam atrair as multidões.
e com isso iam erguer um império na terra, ganhar muito dinheiro por causa do nome de Jesus. Mas eles sabiam, mas eles eram alguém assim tão íntimo de Deus, que não desejaram nenhuma glória para si mesmo, porque eles entendiam que toda a glória seja dado ao nome de Jesus. Se você prosperar, é porque Deus tem abençoado você e tem feito você prosperar. Se você vive bem e tem boa saúde, glorifique o nome de Jesus, porque é Ele que te sustenta com saúde. Se você ganha muito ou ganha pouco, glorifique o nome de Jesus, porque é Ele que te capacita para ser rico, para ser inteligente, para ser um empresário bem-sucedido. É Ele que nos capacita. Mas essas pessoas estavam agora com seus olhos fixos em João e Pedro. Alguns momentos, quando nós olhamos a própria história desse acontecimento, a Bíblia diz que quando Pedro e João estavam entrando no templo, eles disseram para aquele homem: olhe para nós. E a Bíblia diz, e ele olhou para Pedro e João na esperança de receber alguma coisa. Então, amado, esse é um dos desafios nossos como igreja do Senhor. E é impossível que tem hora as pessoas vão olhar para você, porque vão olhar para você na expectativa de que nessa pessoa tem algo especial. Nessa pessoa tem algo que me chama a atenção. Agora, é muito triste também quando muitas vezes você não tem essa autoridade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, de dizer: olhe para mim, olhe para a vida que eu estou vivendo, olhe a maneira como eu levo a minha vida. Eles disseram isso, mas eles sabiam muito bem a hora de chamar a atenção das pessoas para eles, porque é impossível que alguém ouça o que eu estou dizendo sem antes conhecer aquele que está falando, sem conhecer a vida daquele que está dizendo. Então eles disseram, e eles sabiam muito bem, que agora eles estavam correndo um risco. O risco de trazer para eles o poder que pertence somente ao nome de Jesus. Eles disseram, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Não, esse homem não está andando porque eu sou um homem. Porque eu sou um homem perfeito, porque através do poder da minha oração. E como, amado, nós somos tentados a idolatrar pessoas. Como nós somos tentados a olhar, aquele é o missionário fulano de tal. Aquele é a missionária fulana de tal. Não, amado, toda honra, toda glória, todo louvor, todo reconhecimento é a Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Ele está dizendo, olha, não é pelo meu próprio poder, não é pelo nosso próprio poder, ou por causa da minha piedade. Oh, esse homem é um homem muito piedoso. E aí nós desviamos o nosso olhar, deixamos de olhar para aquele que é autor e consumador da salvação e começamos a depositar nossa confiança em homem, semelhante a mim e a você. Mas eles sabiam disso. A Bíblia diz também, amado,
Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, verso 20 a 25. Um homem, um rei, um dia ele veste as suas trajes reais e ele se apresenta para as pessoas. Ele se apresenta para a multidão. E aquele homem, aquele rei trajado dos seus trajes reais, era o rei Herodes, dirige a palavra ao povo. E então agora o povo maravilhado, como ficou aqui com Pedro e João, e começou a fixar os olhos em Pedro e João. A Bíblia diz que esse rei, chamado Herodes, ele ouviu as pessoas clamando, as pessoas declarando, diante do esplendor daquele rei, as pessoas clamavam, é a voz de um Deus, e não de um homem. A Bíblia diz que no mesmo instante, aquele homem foi ferido pelo anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido pelos vermes, ele morreu. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória, mas uma igreja avivada, ela entende a sua missão. Ela entende qual é o seu papel enquanto igreja. A Bíblia também diz em Atos capítulo 5, a partir do verso de número 1, uma outra história, Ananias e Safira. Ananias e Safira, antes eles viram as pessoas chegarem, abrirem mão dos seus bens, propriedades, fazendas, vendia e distribuía conforme a necessidade dos pobres, das pessoas necessitadas do seu tempo. E a Bíblia até cita o nome de um homem chamado Barnabé, que também fazia a mesma coisa que aquelas pessoas faziam. Mas aí a Bíblia diz que um homem, um casal, chamado Ananias e Safira, também venderam. E foram no templo apresentar uma oferta ao Senhor. Você lembra, certa vez também, de uma história semelhante. Abel e Caim, ambos subiram para prestar ao Senhor uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Aqui também nós vemos Deus aceitando a oferta de Barnabé e rejeitando a oferta de Ananias e Safira. O que estava errado? A motivação do coração. O homem olha para a aparência, mas Deus, ele olha para o coração. Ananias e Safira, eles queriam ofertar ao Senhor. Mas aí os discípulos perguntaram, olha, por quanto mesmo vocês venderam o que vocês tinham? Aí eles confirmam, mentindo. Eles tiveram uma oportunidade de, agora, pela segunda vez, porque os discípulos já sabiam que eles estavam mentindo ao Senhor. Com a pergunta dos discípulos, eles tinham agora uma segunda oportunidade para que gerasse neles um arrependimento da motivação do coração deles. Mas eles continuaram apegados à mentira. E a Bíblia diz então
que naquele dia o casal também é morto pelo Senhor. Muitas vezes, amado, nós podemos ficar apegados ao poder, como Pedro e João correram o risco. Nós podemos ficar apegados à glória, como o rei Herodes, ou podemos ficar apegados às riquezas. E é interessante que para a palavra riqueza, é a única vez que aparece a palavra também demônio. Então, qual é a conclusão? Que a riqueza é uma bênção, quando você não é escravo dela. Mas quando você se torna escravo da riqueza, é um demônio que entra na sua vida. Essa riqueza pode ser transformada num demônio que vai atormentar você, que vai tirar seu sono, que vai tirar a sua paz, que vai acabar com o seu casamento, que pode acabar com a sua família, na ânsia de conquistar a riqueza, como Ananias e Safira foram duramente punidos pelo Senhor. Pensando em tudo isso, nós devemos sempre lembrar que nossos atos e escolhas têm consequência. Tudo que fazemos de bem tem consequência, mas também tudo que nós fazemos que não é agradável ao Senhor também tem consequência. Aquilo que você faz que gera bem-estar para você mesmo, para a sua família, para o seu cônjuge, é uma bênção. Mas aquilo que nós podemos fazer também, gerando mal no coração de alguém, também terá consequência. Certa vez, no Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 60, a Bíblia diz que as pessoas, depois de ouvirem a pregação de Jesus, depois de ouvirem a palavra sendo anunciada pela boca do Senhor Jesus, a Bíblia diz que as pessoas disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Eu creio, meus amados, quando Pedro e João aumentou a ira no coração daqueles religiosos da sua época, foi a mensagem que eles pregaram. Não foi apenas a cura do aleijado. A cura daquele homem poderia talvez até ser amenizada. Mas a pregação desses homens não foi nada legal de se ouvir. Mas que eu e você, muitas vezes precisamos ouvir. Que nossos atos e escolhas sempre terão consequências. Se forem bons, terá boas consequências. Se não forem bons, não terão boas consequências. Pedro e João, olha só a maneira como Pedro e João pregou para aqueles homens, dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus do meu e do antepassado de vocês. Ele continua a dizer: glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora esse já tivesse decidido soltá-lo. Nós agradecemos ao Senhor porque temos consciência de que por causa do meu pecado e do seu pecado,
é que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas a gente não gosta de ouvir. Eu não sou pecador, pastor. Pecador é aquele outro, aquela outra. Não, eu não sou tão boa, mas também não sou tão má assim. Eu não sou tão perfeita, mas também tem gente pior do que você. Tá bom, meu amado, eu sei que tem gente pior do que você, mas essa pessoa pior do que você e eu, vamos todos estar um dia diante do Senhor. E cada um será julgado, não pelo pecado do próximo. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra do Senhor. Nós gostamos de censurar pecado na vida do outro, mas temos muitas vezes dificuldade de olhar para o nosso próprio pecado. Nós acusamos o cônjuge, o papai, a mamãe, o filho, a filha, do pecado dela. E aí muitas vezes esquecemos como esses homens precisavam ser lembrados, né? Este Jesus, vocês negaram, vocês traíram. Quando eu traio Jesus, quando eu, conhecido como um crente, como um cristão, como uma mulher de Deus, nego através do que eu falo e através do que eu faço. Quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes nós negamos Jesus? Por causa de uma bebida, por causa de uma companhia, por causa de um amigo. A palavra do Senhor diz, amado, que nós podemos perder tudo nesta vida. E até muitas vezes perder pai e mãe por causa do nome de Jesus. Mas aquele que pode até perder o seu pai e a sua mãe por causa do nome de Jesus, saiba que Jesus está te esperando no céu. Ele está te esperando no céu. Ele diz, vocês negaram. Pilatos já até tinha decidido soltá-lo. Vocês trocaram o justo pelo homicida. Trocou o justo pelo homicida. Não foi o Pilatos que fez essa escolha. Mas nós fazemos muitas vezes, amado, através das nossas escolhas, nós estamos revelando a fé que nós temos, em quem realmente nós cremos, em quem realmente nós acreditamos. Não é a maneira como eu visto, ou penteio o meu cabelo, a roupa que eu uso ou deixo de usar, embora que todas essas coisas a gente se cuida para fazer o melhor, não para ser crente, mas porque sou crente. Por causa do nome de Jesus. Aí ele diz, de sorte que mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E ele fala, de outra maneira aqui, amado, um desafio que é meu, que é seu, que é de todos nós. A ação humana contra a ação de Deus. O homem espiritual e o homem carnal. O apóstolo Paulo, pensando e olhando para dentro de si mesmo, para essa luta interna que travava dentro dele, ele diz, né? Maldito homem que sou. Essa guerra dentro de Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará? Não é uma guerra sem solução, graças a Deus por isso. Porque mesmo eu e você, diante das nossas lutas,
diante dessa miséria que é o nosso corpo mortal, contaminado pelo pecado. Mas graças a Deus, amado, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez o salmista, olhando para a sua imperfeição, olhando para as suas mazelas, ele olha para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? Mesmo então, diante do seu pecado, da sua miséria, das suas imperfeições, ele podia declarar para a sua alma: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não preciso ficar perdido nas minhas misérias, porque basta olhar para a cruz de Cristo, porque Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. De onde me virá o socorro? Quantas pessoas que talvez, amado, diante da sua dor, diante da sua miséria, do seu sofrimento, fazem a opção de tirar a sua própria vida. Início da semana passada, tivemos notícia de 2 jovens, um casal de jovem, que tirou a sua própria vida. E uma desses jovens é uma filha de um pastor lá do interior de São Paulo. Estava cursando, fazendo doutorado. Ela tirou a sua própria vida. Mas graças a Deus, amado, que nós podemos olhar para as nossas misérias, mas sabemos que Jesus está sempre de braços abertos para nos aceitar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para que nós continuemos sendo uma igreja avivada, que viva para o Senhor, que viva, que cumpre a vontade do Senhor. A Bíblia diz, verso 20, verso 16 ao verso de número 20. Veja bem o que diz aí a palavra do Senhor. Eu quero aqui principalmente destacar verso 16, 17 e o verso de número 18. Algumas lições que eu posso tirar desses versículos da palavra do Senhor. Primeiro, quando Pedro e João falam, havia naquele homem a impossibilidade de andar. Aí veja bem, a primeira palavra que Pedro, ele diz, pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu. Muitas vezes, amado, alguma coisa na minha vida e na sua vida pode nos travar, mas até nos impedir de andar como gostaríamos de andar e de ser como gostaríamos de ser. Mas graças a Deus, que o Deus dos nossos antepassados é aquele também que é o meu Deus, que é o seu Deus, e que nos fortalece. Eles estavam dizendo, este homem não conseguia andar, mas Jesus o fortaleceu, e ele hoje anda. Hoje ele anda. Muitas vezes, amado, a nossa vida, antes de conhecer e de ter esse encontro pessoal com o Senhor, vivíamos uma vida travada. Uma vida travada que talvez a coisa não andava como a gente gostaria que andasse. Mas graças a Deus, amado, que a graça de Cristo nos alcançou. E nós fomos fortalecidos pela força do seu poder. E hoje nós podemos andar. Hoje nós podemos marchar contra aquilo que nos impede.
Outra palavra. Continua a palavra do Senhor dizendo: agora, irmãos, volte aí no 16, irmã. Eu não anotei pela ordem. Volte aí no 16. Tá, verso 16 ainda. Pelo nome de Jesus, esse homem foi fortalecido e agora ele anda. A fé que vem por meio dele, que lhe deu saúde perfeita. Que lhe deu saúde perfeita. Quem não quer saúde perfeita? Aí você vai dizer: pastor, nem o Senhor tem saúde perfeita. Mas sabe qual é a diferença? Que com Cristo, isso aqui não é nada. Eu sei que posso ter uma imperfeição cardíaca, mas Jesus me dá a saúde perfeita para superar tudo isso. Eu tenho saúde perfeita. Você pode bater no seu peito e dizer: eu tenho uma saúde perfeita. Ele diz: ele deu saúde perfeita para esse homem. E eles até entendem, como o Senhor entende a mim e a você. Verso de número 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Antes, Pedro e João bate. Agora eles estão assoprando. Mas por quê? Porque graças a Deus, amado, que quando eu olho para o Salmo de número 23, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos conforta, e tem hora Ele usa o cajado, e tem hora Ele usa a vara. Mas vara não é para trazer refrigério, né? Mas eu sempre gosto de dizer, se Deus só usasse para conosco só o cajado, me perdoe, a gente ficava sem vergonha. E por isso ele usa a vara de vez em quando. E se ele usasse só a vara e não usasse de vez em quando o cajado, a gente não ia suportar a disciplina dele. Então ele usa. Tem hora o cajado e tem hora usa a vara, Letícia. Né? Letícia, né? Angélica. Eu tô... né? Perdoa aí, né? Ó. Né? Ele diz, por causa da ignorância. Então, não precisa vocês carregar esse sentimento de culpa pelo que vocês fizeram. Basta que agora se arrependam do que vocês fizeram. Se arrependam do que vocês fizeram. Né? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. A única forma do meu pecado ser apagado diante do Senhor é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você entendeu? Esmola não tira pecado. Porque você nunca matou, nunca roubou, não vai te levar para o céu. Quem nos leva para o céu é Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E ele diz também, para nos dar uma viva esperança. Agora, antes, acho que é no verso 18, coloca 18 aí. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. 19, fazendo favor. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Uai, verso 20. Para que venha um tempo de descanso. Obrigado, irmã. Descanso. Você já tinha colocado. Eu falei, ô, pastor, obrigado. Né? Para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo
que já foi designado a vocês, Jesus. Veja como diz aí, duas coisas. Ele nos dá vida, viva a esperança. Por quê? Porque um dia Cristo voltará. E essa viva esperança que nos faz fortes, corajosos, cumprir a nossa missão de anunciar o nome de Jesus até que Ele venha, porque um dia Ele virá. E depois, se eu passar por alguma prisão ou açoite, não vou nem lembrar mais disso. Já vou estar na glória com o meu corpo glorificado, né? O que passou aqui vai ficar, eu vou estar lá no céu, né? Melhor do que ir para as praias do Nordeste. Né? Desculpa se você gosta da praia de outros lugares, né? É a mitidez da pessoa, né? Mateus, capítulo 24, verso de número 46. Podemos terminar com essa declaração de Jesus, quando ele diz: bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo isso. Que Deus possa abençoar você, meu irmão, mas que Deus nos ajude, né? Para que nós continuemos sendo uma igreja que cumpre a missão que o Senhor nos deu, de anunciar o nome de Jesus até que Ele venha.